Voltando aqui, irmãos, paramos falando sobre expiação. Neste segundo vídeo, eu quero aqui falar sobre redenção. O que é redenção? Redenção é algo que também faz parte do processo de salvação, né? Redenção é o processo que nós passamos. Biblicamente falando, no próprio livro também está escrito, o que é redenção, né? Redenção é a libertação de um escravo mediante um resgate, né? A ideia que se tem de redenção, né, é muito ligada a um escravo que estava sendo vendido numa praça, por exemplo, e esse escravo, né, tinha um certo preço nele, em que o seu dono vendia. Aí vem alguém, compra esse escravo, paga o preço por esse escravo e tira aquele escravo da praça. E agora esse escravo, né, ele não é mais um escravo preso, ele não é mais um escravo que estava ali para ser vendido para o mercado. Não, ele agora ele é comprado, e quem compra ele agora solta ele, dá liberdade para ele. Ele não é mais um escravo, né, para ser vendido. Agora ele é livre para servir quem ele quiser, livre para ser submisso a quem ele quiser, né? E aí, como Cristo é o nosso Redentor, como Cristo, né, ele nos deu o direito de ser redimido, o que aconteceu nesse processo de salvação, dentro da redenção bíblica? Nós estávamos lá, desprezado, né, escravo do diabo, né? Jesus vem, mediante a sua morte, o que ele faz? Ele nos comprou, nos resgatou com um preço muito alto, como se fosse, nos pagou. E como que ele pagou? O sacrifício dele, o sangue derramado, preço de sangue, preço precioso. Então, através do teu sangue derramado, ele nos comprou com preço de sangue e nos tirou das garras do diabo, nos libertou, nos resgatou, e aí nos trouxe para um caminho de liberdade. E hoje nós não servimos mais o diabo, nós não servimos mais a Satanás, não somos mais escravos dele, agora servimos ao Senhor. O Senhor nos comprou, somos dele e servimos a ele com liberdade. Isso aqui é redenção. Então, resumindo, redenção é resgate, redenção é comprar por um preço para dar liberdade a quem era escravo. Isto é que é redenção biblicamente. Então eu gostaria de deixar essa palavra sobre redenção para vocês e também falar um pouco aqui sobre alguns pontos que não foi possível falar na aula. Por exemplo, arrependimento. O arrependimento também, ele é um processo que se passa, chamamos processo da salvação. Por quê? Quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém decide servir ao Senhor, o primeiro sinal de que de fato essa pessoa foi justificado, né, foi perdoado, o nome está escrito no livro da vida, é que esta pessoa se arrependeu, né, passou por um processo de arrependimento. O que é arrependimento? Né? Arrependimento é quando se não pratica mais aquilo que se praticou, demonstrando no seu interior que está triste por aquele ato que cometeu. Tem uma parte no livro aqui, na página de número 146, que diz que o verdadeiro arrependimento é o que produz convicção do pecado. Quem se arrepende de verdade, ele tem convicção, tem certeza de que cometeu o pecado. É aquela pessoa que comete o pecado e dentro dele, ele está dizendo: eu fiz coisa errada, eu pratiquei pecado, eu errei. É aquela passagem do filho pródigo, em Lucas 15, quando o filho pródigo reconhece que pecou, reconhece que errou ao sair da casa do pai. Ali está um verdadeiro arrependimento. O primeiro sinal de alguém que está arrependido é reconhecer que cometeu o pecado.
reconhecer que estava no caminho errado, reconhecer que tomou uma decisão errada, que praticou o erro. Aí está um sinal de que alguém está arrependido. Veja o que o livro diz ainda na mesma página que eu citei, 146. O verdadeiro arrependimento é o que produz convicção do pecado. Esse arrependimento também, ele produz contrição do pecado. A pessoa fica triste porque pecou. É aquela pessoa que comete o pecado e se entristece por ter pecado. Entenda o mistério. O arrependido, ele se entristece por ter cometido o pecado. Não é por outro motivo. Não é se entristecer porque foi descoberto. Não é se entristecer porque alguém descobriu e o seu pecado se tornou público. Não. É se entristecer porque cometeu o pecado. Essa é uma evidência de alguém que cometeu o pecado. Então observe bem, o verdadeiro arrependimento é o que produz convicção do pecado. Essa pessoa reconhece o pecado, essa pessoa tem contrição pelo pecado, ele entende, sente tristeza porque pecou, né? Ele confessa o pecado também, ele diz: eu pequei, eu errei, eu assumo, né? Então o arrependido, ele age assim. O arrependido também, ele abandona o pecado e se converte do pecado. Então ele não pratica mais o pecado. A partir do momento que ele não pratica mais o pecado, ele se arrependeu. Não quero mais, fiz errado, eu errei, né? Eu estou confessando. Então nessa confissão, né? Nessa confissão e nesse abandono do pecado, ele está demonstrando o quê? Arrependimento. E além disso, essa pessoa que está arrependida, ela se converte do pecado. O que é converter? Se converter do pecado. É que converter significa dar meia volta, no sentido contrário. Então, se você vai numa linha reta em direção ao pecado, ou escravo do pecado, quando você volta e passa a caminhar no sentido oposto, contrário do pecado, você está convertendo-se do pecado, mudando de rumo, andando na contramão do pecado. Então, o processo de alguém que se arrepende também é se converter do pecado. Essa é uma questão. Então é importante a gente observar aqui esses 5 níveis de alguém que está arrependido. Dá até uma pregação aí para os nossos irmãos. Quem está arrependido de verdade, tem convicção do pecado. Quem está arrependido de verdade sente tristeza pelo pecado. Quem está arrependido de verdade faz confissão do pecado. Quem está arrependido de verdade abandona o pecado. E quem está arrependido de verdade se converte do pecado. Isso é importante. Isso é muito importante observar esses 5 pontos aqui, né? Confissão do pecado também. Agora, a partir do momento que se confessa o pecado, alcança o quê? O perdão. E é o que nós vamos falar aqui. Confissão e perdão. Para ser perdoado tem que confessar. Lembra do que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13, está escrito, né, que se alguém confessar e deixar, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, quando se confessa ao pecado e deixa, abandonando o pecado, Deus vai ser misericordioso. É bom lembrar que essa confissão, nós não estamos falando aqui de uma confissão para o homem, é uma confissão diante de Deus. Diante de Deus. Você vai se colocar diante de Deus, na posição de Deus, e vai confessar o teu pecado para obter o perdão de Deus. A partir do momento que você confessa, né, você de fato recebe o perdão, né? Agora, a Bíblia diz também, no mesmo versículo que eu acabei de citar, Provérbios 28, versículo 13, parte A e parte B. Olha o que diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia,
mas o que encobre o teu pecado nunca vai prosperar. Aquele que não confessa, aquele que esconde, aquele que não reconhece o teu pecado, vai viver debaixo de maldição, nunca vai prosperar. Essa expressão nunca vai prosperar significa nunca vai ter progresso, tanto na vida espiritual como na vida material, porque prosperidade à luz da palavra de Deus não tem nada a ver, não tem a ver só com a vida financeira, mas prosperidade significa bem-estar, viver bem, viver abençoado, debaixo da bênção de Deus, viver bem-sucedido diante de Deus. Então, uma pessoa que oculta, que esconde, que não confessa o teu pecado, essa pessoa nunca vai prosperar. E a confissão diante de Deus, ela é muito importante, muito importante. É importante se confessar diante de Deus. Tem algumas igrejas que têm formas diferentes de trabalhar. Tem igrejas que o pastor exige que se confesse diante de todos em uma reunião, ou num culto público, ou de doutrina, outras não, né? Eu, como pregador da palavra e como ensinador, eu digo o seguinte: tem situações de erro que você pode pedir a misericórdia de Deus, conversar com o teu pastor, você e ele, né? Ele orar por você, impetrar a bênção de Deus na sua vida. Agora, tem situações também que você peca contra Deus, peca contra você e peca contra a igreja também, né? Então, quando você peca contra a igreja, requer o quê? Um esclarecimento, porque você também faz parte da igreja. Então você tem que, diante da igreja também, reconhecer que você errou, reconhecer que você pecou, para que você possa viver debaixo da bênção de Deus, porque você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja do Senhor, dos salvos. Então é importante isso, você agir dessa forma, confessar diante de Deus, né? Principalmente diante de Deus, né? E o perdão de Deus, a partir do momento que você confessa diante de Deus, você passa a receber o perdão de Deus. Eu costumo dizer que o perdão de Deus, ele é imediato, né? Mediante a sua confissão de coração. Eu não estou falando aqui de uma confissão somente da boca para fora. A confissão tem que ser da alma. Não é só dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa. Deus está vendo o coração, Deus está vendo o interior. Se essa confissão verbal ela é verdadeira ou não, Deus está vendo. É importante atentar para isso. É importante observar isso. Percebam que o perdão de Deus, ele é instantâneo. Ele pode vir na hora. Basta, né, se arrepender e confessar e abandonar o pecado e buscar o perdão de Deus de maneira verdadeira, de maneira autêntica. Isso é muito importante. E agora, uma coisa importante que nós devemos observar é que o perdão de Deus, ele é condicional. Guarde isso na sua mente, no seu coração. O perdão de Deus, ele é condicional. Aí você pode perguntar: pastor, mas Deus não perdoa o nosso pecado todos, não? Deus cria uma condição para perdoar? Sim, né? Não é só você pedir perdão, não. Tem uma situação, biblicamente falando, né, que Deus, para perdoar, exige que nós também fazemos isso, para depois receber o perdão. Nós temos um texto bíblico em Mateus, eu vou ler aqui com vocês, não me lembro agora se é Mateus capítulo 5 ou capítulo 6, mas no livro de Mateus, quando Jesus pregava lá sobre as bem-aventuranças, ele fala muito sobre isso, sobre o perdão do pecado.
Então ele fala sobre oração no capítulo 6, né? E no finalzinho do capítulo 6, olha esses versículos importantes aqui. Eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia. Depois que Jesus termina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer no versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo 14 e o 15 do capítulo 6 de Mateus. O capítulo 6 de Mateus, ele fala ali sobre a oração do Pai Nosso. E no meio da oração do Pai Nosso, ele vai dizer: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que você está dizendo nessa oração quando você ora assim? Você está dizendo: Senhor, me perdoa porque eu perdoei alguém que precisou do meu perdão. Então é isso que você está dizendo. Mas quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer no capítulo 6, no versículo de número 13, versículo 14 ou 15. Olha o que diz o versículo 14 e 15 de Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o que eu entendo aqui? Que o perdão de Deus, ele é condicional. Existe uma condição para Deus perdoar. Que condição é essa? É liberar também o perdão, tá? Se você precisa perdoar alguém, você só vai ser perdoado por Deus pelos seus pecados se você perdoar também. Se você não perdoar, não tem perdão para você. Eu estou falando aqui de um perdão no geral, inclusive para a salvação. É por isso que temos dito, conforme diz a palavra do Senhor, uma pessoa que está brigado com outro, uma pessoa que não tem uma relação de amizade, se torna inimigo de alguém, não conversa, né? Não tem diálogo, não se comunica, né? Essa pessoa, para receber o perdão de Deus, tem que perdoar. Nesse mesmo capítulo 6, se não me falha a memória, quando Jesus fala de oração, quando Jesus fala de jejum, me parece agora que mais adiante ele vai falar sobre isso, né? Quando ele fala sobre a questão da oferta, que se você for ofertar diante do altar de Deus, né, e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, né, você tem que deixar a tua oferta no pé do altar e ir reconciliar com o teu irmão. Após fazer a reconciliação com o teu irmão ali, né, você volta, pega a tua oferta e oferece no altar do Senhor. A oferta aqui é tudo aquilo que você oferece a Deus, tudo aquilo que você tem para oferecer a Deus. Pode ser a área financeira, dinheiro, como oferta, pode ser o seu louvor, pode ser aquilo que você está oferecendo para Deus, né? Tudo aquilo que você oferece para Deus, né? Você tem que, para Deus receber, liberar o perdão, se consertar. E eu vejo um monte de gente aí cantando, pregando, profetizando, fazendo acontecer, mas às vezes está de mal, não conversa, é inimigo de alguém. Às vezes dentro da igreja é inimigo de um irmão, uma irmã, um obreiro, né? Não conversa com alguém na família, no trabalho. É hora de revermos isso, irmãos. Isso é sério. Grava esses versículos que eu citei de Mateus capítulo 6, versículo de número 14 e 15. Se você perdoar, Deus vai te perdoar. Se você não perdoar, não haverá perdão de Deus para você. Pense nisso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou começar um outro vídeo, continuando o assunto sobre soteriologia. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus nosso Senhor.